Muito bem, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Leia Mais, Leia Muito. Hoje é dia de vídeo resenha e eu vou comentar com você, vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Ciência de Sucesso, do Napoleão Hill. Muito bem, meus amigos, segundo livro que eu leio de Napoleão Hill, já tem vídeo resenha aqui do livro Atitude Mental Positiva, depois eu vou deixar a indicação aqui na descrição. E cara, Napoleão Hill vale muito a pena, ele trabalha muito a questão do mindset, ele trabalha muito a questão da mentalidade. E lembrando, detalhe que ele fez entrevista com os principais nomes, os principais empresários lá do início do século XX, meu amigo. Estou dizendo isso porque isso não é recente, digamos assim, dos anos 2000, 2010, enfim. São empresários lá do passado e você consegue extrair vários e vários ensinamentos a respeito do que eles fizeram, como eles conquistaram. Por exemplo, Thomas Edison, Napoleão Hill entrevistou Thomas Edison. Então, esse livro aqui, A Ciência do Sucesso, ele é artigos inéditos que Napoleão Hill escreveu ao longo da sua carreira, durante o período que ele entrevistou e depois continuou fazendo palestras motivacionais. Então, são achados, digamos assim, né, como o livro ele coloca aqui pra gente, né, uma série de artigos inéditos do homem que mais influenciou líderes e empreendedores do mundo. Então, esse livro aqui é muito legal, leitor e leitora, vale a pena a leitura. Eu fiz várias anotações, várias anotações aqui, porque eu já li duas vezes, na verdade, li em novembro do ano passado, de 2018, e estou lendo recentemente, né? Eu li recentemente, agora em 2019, e pretendo ler mais uma vez antes do ano acabar, porque você consegue extrair muito conteúdo importante. Aí você fala, Lucas, é um livro de autoajuda? Sim, é um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, né? Você consegue extrair informações preciosas para a sua vida, do que você está passando no momento particular, no momento profissional, no momento familiar, enfim, você consegue aplicar sim esses ensinamentos. Como ele diz aqui, sucesso é uma ciência. Muito importante isso aqui, e pode ser aprendido da mesma maneira que você aprende física, matemática ou química. Perceba como essa frase ela é importante. Sucesso é uma ciência e você pode aprender assim como você aprende matemática, física ou química. Então, independente da sua classe social, independente do seu saldo bancário, ele não fala de saldo bancário, não fala de classe social, ele fala que é possível você aprender sucesso. Ciência é a materialização dos fatos. Napoleão Hill investigou minuciosamente como o sucesso se materializa e desvendou sua fórmula. Todo sucesso é resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. Todo esforço organizado é resultado de um objetivo bem definido. E todo objetivo bem definido é resultado de um sonho. E aí você pode me perguntar, Lucas, quem é Napoleão Hill? Bom, ele na sua infância ele tinha fama de menino briguento na escola. Ele brigava muito, então ele tinha fama de que ele não ia dar para nada, de que ele não ia ter sucesso, de que ele não ia servir para nada quando crescesse. Porém, quando o pai dele foi apresentá-lo para a madrasta olhou bem nos olhos dele e falou, esse não será mais conhecido como um menino briguento da escola. Começou a falar palavras positivas para ele, começou a falar palavras que realmente marcaram Napoleão Hill. E a partir de então, a madrasta dele começou a cuidá-lo, começou a incentivar a estudar, começou a incentivar a trabalhar. Isso começou a mudar a forma de pensar de Napoleão Hill. Napoleão Hill nasceu em 1883, ou seja, ele nasceu no século XIX e morreu no século XX, em Virgínia, nos Estados Unidos. Começou a carreira de escritor aos 13 anos de idade como repórter da montanha, para jornais de cidades pequenas e seguiu em frente até se tornar o mais querido autor motivacional dos Estados Unidos. Sua obra mais famosa, Quem Pensa Enriquece, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos e a versão revista e atualizada foi lançada no Brasil por essa editora, a editora Citadel, com o título Quem Pensa Enriquece, O Legado. Então tá aqui A Ciência do Sucesso, mais um pouquinho para você. Esse livro aqui, ele é dividido em 3 partes. Deixa eu tentar mostrar aqui para você, leitor, ele é dividido em 3 partes. Então tá aqui Napoleão Hill, para você ver uma foto dele com Andy Carnegie, você vai entender quem é esse cara. Então ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, obras não compiladas. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos que Napoleão Hill escreveu que não foram compiladas. Parte 2, série Ciência do Sucesso, do jornal Miami News, ou seja, são artigos onde ele escreveu para esse jornal aqui de Miami. Então tem vários artigos, leitor e leitora, cada artigo aqui importante. Por exemplo, ofereça uma mão amiga aos menos afortunados, gratidão sincera para dividendos. Então tem vários, como apagar o holofote do fracasso,
Servir aos outros ajuda você. Evite as armadilhas do fracasso. A parte de número 3 fala lições adicionais da série Ciência do Sucesso. São artigos, pequenos artigos de 2, 3, 4, 5 páginas que você vai lendo tranquilamente e você lê, relê, pensa, reflete. Isso é importante. Quando você vai ler um livro de autoajuda, você vai ler um livro de desenvolvimento pessoal, é muito importante você pensar, refletir, analisar o seu momento, verificar onde errou, o que precisa melhorar, o que não precisa, o que precisa apertar, o que precisa dar um gás. Isso é importante. Esse é o lance de você viver o livro. O livro foi feito para você escrever, para você dobrar ele, para você reler ele. É muito importante isso, leitor e leitora, principalmente os livros de autoajuda e de desenvolvimento pessoal. E continuando, Napoleão Hill, ele foi um cara que, quando Andy Carnegie, um grande magnata do aço lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, chegou para ele e falou se ele queria trabalhar para Andy Carnegie durante os próximos 20 anos, catalogando, aprendendo com os maiores empresários da época. Porém, Andy Carnegie deu para ele 60 segundos para ele ter como resposta. Depois, Napoleão Hill foi perguntar para ele como que foi essa pergunta. Napoleão Hill falou que na hora ali ele recebeu um estalo de Deus e falou, aceita esse emprego. E foi lá em 30 segundos ele aceitou, falou, não, eu aceito. E a partir desse momento, Napoleão Hill teve acesso aos maiores cérebros, digamos assim, do mundo empreendedor do início do século XX. Você vai lendo, você vê vários diálogos que ele teve com caras importantes como Henry Ford, o próprio Carnegie, Rockefeller, como eu comentei já, Thomas Edison, enfim, vários. E você vai lendo esses artigos, você vai aprendendo, você vai anotando as informações que você achar pertinente. E a partir disso, Napoleão Hill começou a escrever livros, começou a dar palestras motivacionais. Tanto é que quando ele terminou de entrevistar os maiores pensadores, as maiores cabeças dessa época, durante os 20 anos, ele surgiu com o livro O Manuscrito Original. Esse livro aqui eu tenho ali, ele está lá atrás, O Manuscrito Original, um volume grande, se eu não me engano tem 600 ou 700 páginas, que mostram as 16 leis do sucesso. E aqui ele também fala um pouquinho sobre essas leis do sucesso, e você vai falar, como é importante nós termos um objetivo definido. Ele fala muito disso, Você tem um objetivo muito bem definido, você fazer um esforço extra para atingir esse objetivo definido, você ter uma fé para que alcance esse objetivo, porque vai ter dia, leitor e leitora, você sabe, vai ter dia que você não está afim de fazer nada. E é nesse dia que você vai precisar ter aquele esforço extra, que você vai precisar ter aquela fé motivacional. Isso ele trabalha bastante nesses artigos. Interessante que segue uma ordem aqui de fatos, os artigos colocados aqui pelo autor, mas são todos de Napoleão Hill, tá certo? Então fica aqui a minha indicação de leitura do livro A Ciência do Sucesso. Por exemplo, em um dos artigos ele vai falar sobre princípios básicos levam ao sucesso. Então ele fala que a filosofia de Hill é um conceito vivo e crescente sobre os homens e os fatores que governam suas vidas. Ele expandiu ao longo dos anos, além dos 10 princípios básicos aprendidos com Carnegie, com homens como Ford, Edison e quase 500 outros líderes que colaboraram na pesquisa dos elementos do sucesso individual, contribuíram com 7 pontos adicionais. Então ele fala sobre o hábito, como é importante você ter o hábito diante das coisas, como é importante a concentração, ater-se a uma tarefa até ser concluída ou descartada por algum motivo justo, você ter uma personalidade agradável, você ter autocontrole, domínio sobre os pensamentos, a fala e as ações, hábitos saudáveis também, e também economia de orçar bem o tempo, os lucros e os gastos. Ele fala, parece uma fórmula simples, parece básica, todavia representa os esforços de uma vida inteira. Ele fala muito sobre isso, Parece simples, conforme você vai lendo os 16 princípios do sucesso, vai lendo os artigos, fala, parece simples, mas ao longo da leitura, Napoleão Hill deixa claro que não é fácil, não é simples, você vai precisar de esforço extra, você vai precisar se empenhar para atingir o seu objetivo, qualquer que ele seja, Então tá aqui para você mais uma vez o livro A Ciência do Sucesso de Napoleão Hill, e vamos lá, eu vou dar a nota de acordo com a rede social Scooby. Então, se você já acompanha o canal, eu dou de 1 a 5 estrelas. Para esse livro aqui, eu vou dar 4 estrelas. A Ciência do Sucesso, de Napoleão Hill, vale muito a pena a leitura. Ele tem aqui um total de quase 230 páginas, tá certo? 235 páginas. Mas você pode ir lendo aos poucos, lendo
poucos artigos por dia ou um artigo por dia, enfim. Você vai lendo aos poucos e vai absorvendo o conteúdo da forma que você achar melhor, da forma que encaixa na sua rotina e de acordo com os seus objetivos. Então fica aqui, eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir pelo site da Amazon e assim você ajuda o canal também a crescer. Então tá aqui, mais uma vez, vídeo resenha da semana, o livro A Ciência do Sucesso. Muito bem, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram, lá eu conto mais informações sobre os livros que eu estou lendo ao longo aí das semanas, dos dias e assim você vai acompanhando as minhas leituras diariamente. Vou ficando por aqui, um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!